Livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 24, onde o Senhor diz assim: cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos do seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 70 anos, quando Rebeca los deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, porém Jacó, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, candalabassurianda e candalaias, cerebiclaias, sandalaias. Papai, chegou a hora, Senhor, da glória de ministrarmos o teu poder, Senhor. A tua palavra é poder, Senhor. Chegou a hora de ministrarmos, Senhor, da glória, Pai, aquilo, Senhor, que é grande, Senhor, da glória, aquilo que é poderoso, labassurianda e candalabacheias. Ó Deus dos exércitos, Senhor, da minha vida, Pai, fala alto aos corações, Senhor, edifica-nos, Senhor, da glória, Pai, edifica a tua igreja, edifica este povo, Senhor, da glória, Pai. Ministra, Senhor, de toda a glória, Pai, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, Senhor. Me usa, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor da glória, pela tua misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Cala a minha mente, cala, Senhor, o meu coração, cala, Senhor da glória, Pai, Senhor da glória, os meus sentimentos, Senhor, para que eu ouça a tua voz, para que eu sinta, Senhor, o teu Espírito, Senhor, e para que eu perceba, Senhor da glória, Pai, a tua palavra, que é a verdade, Senhor. Manifesta-te agora, eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, vemos aqui a história do nascimento dos dois filhos de Isaque, né? Esaú e Jacó. Isaque era filho de Abraão, você lembra, né? Isaque, né, foi filho prometido a Abraão, onde Deus prometia e disse a Abraão diversas vezes, dizendo a ele que da geração dele seriam benditas todas as nações, né? E você sabe que Isaque nasceu, né, quando Abraão tinha 100 anos de idade, já não tinha esperanças ali de ter um filho, e Deus visitou ali Abraão e prometeu a ele que depois de um ano da visita ali, né, Sara teria um filho, e nasceu Isaque. E depois Isaque, né, teve dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, e a Bíblia diz aqui, nesse trecho da palavra que nós lemos, que Jacó, ele nasceu logo após, segurando o calcanhar, né, de Esaú. Esaú significa vermelho,
E Jacó significa suplantador, né? E é interessante, irmãos, porque a palavra suplantador, em português, né, obviamente Jacó traduzindo suplantador, em português ele tem um significado meio estranho, né? Suplantar significa, assim, vencer barreiras, né? Suplantar significa, né, alcançar algo, né, difícil de ser alcançado, né? E, na verdade, biblicamente falando, né, suplantador, Jacó, na verdade, tem um conceito e tem, assim, uma visão de enganador, né? Então, Jacó, ele começou o seu nascimento, né, segurando ali o calcanhar do seu irmão, já ali demonstrando que ele não queria fazer nenhum esforço para nascer, né? Segurou o calcanhar e foi puxado junto ali com Esaú. E é importante, irmãos, você se aperceber de determinados detalhes a respeito desse nascimento, porque Esaú nasceu primeiro, então ele era o primogênito, e naquela época o primogênito, o primeiro filho, ele tinha assim diversas características ou condições que estavam inerentes ali ao primeiro nascimento, à primogenitura, né? Primeiro, o primogênito, ele tinha, né, uma porção dobrada da herança do seu pai. Então, o primogênito recebia em dobro ali a herança que o seu pai tinha. Em segundo lugar, o primogênito, ele tinha ascendência sobre todas as outras pessoas da família, ou seja, todos os irmãos e também a mãe deveriam ali se sujeitar e servir ali ao primogênito. Ou seja, o primogênito, ele era o chefe da família e ele deveria ali ser seguido, né, ser obedecido, né, e ter ali uma espécie de servidão mesmo dos próprios irmãos, né? E muito além daquilo que nós estamos falando a respeito da lei, existia algo muito maior, que era o quê? A promessa que estava sobre Abraão, que foi estendida sobre Isaac e que com certeza seria estabelecida, né, para o primogênito, para o primeiro filho que nascesse, que era o quê? Que dele seriam benditas todas as nações da terra. E nós, irmãos, nós olhamos para esse trecho da palavra do Senhor, parece algo tão simplório, algo tão simples, mas é algo que traz uma mensagem profunda para as nossas vidas nos dias de hoje, porque com certeza sobre a sua vida existem grandes promessas de Deus. Com certeza sobre a sua vida existem grandes intenções de Deus a respeito de você. Quem sabe Deus tenha te chamado para que de ti, né, saiam gerações benditas, seus filhos, seus netos e depois os seus bisnetos sejam pessoas abençoadas, servas de Deus que conhecerão ao Senhor, né, e terão comunhão com o Senhor e terão grande intimidade com o Senhor, né? Quem sabe Deus esteja, né, colocando sobre a sua vida uma responsabilidade grande, e atrás dessa responsabilidade virá a bênção do Senhor, que também será grande. Nós não podemos ignorar, né, que Deus tem propósitos nas nossas vidas neste mundo. Você não pode ignorar isso, né? Que Deus te chamou para algo muito grande, para algo muito maior do que talvez você imagine, né? Talvez realmente estabelecendo sobre você uma palavra de bênção tão grande, tão grande, tão grande, né? Que talvez esteja sobre a sua vida, né, aquela palavra profética que Deus deu, dizendo que Ele abençoa em até 1000 gerações aqueles que são fiéis a Ele. E você acredite nisso. E você, né, coloque no seu coração esta responsabilidade também.
E você compreenda, né, que de ti poderão, né, sair inúmeras bênçãos para as pessoas que estão ao seu redor e para as suas gerações também. Acredite que o teu Deus, né, ele não muda e ele deseja que nós estejamos o que? Conscientes de tudo aquilo que ele nos ensinou. Deus deseja que você não se esqueça dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Deus deseja que você não esqueça de que um dia ele te chamou, né, para que você o conhecesse, e não era simplesmente, né, para que você ali dissesse um dia, Deus me chamou e eu o conheci. Não, Deus deseja que você compreenda a grande responsabilidade que está sobre a sua vida, a partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor, né? Esses dias, faz aí 3 dias aí, eu ouvi uma palavra assim muito complicada de se ouvir, né? Tem uma pessoa que está passando por grande dificuldade, né? E essa pessoa, ela, por causa da sua dificuldade, ela tem ali, muitas vezes, submergido ali, né, nas suas dificuldades, tem ali deixado com que as suas dificuldades e as suas lutas, né, estejam ali, né, afogando tudo aquilo, né, a sua fé, afogando tudo aquilo, né, que Deus tem para a sua vida. E é muito complicado, porque em determinado momento uma pessoa falou para ela, você não acredita em Deus? Você não acredita em Deus? Você não acredita no Deus que você tanto fala? Então, irmãos, nós devemos sim olhar para as nossas vidas, né, e entender que além daquilo que nós falamos, nós devemos praticar. Que além daquilo que nós falamos, nós devemos exercer, porque as pessoas que estão ao nosso redor observam as nossas vidas, sabe por quê? Aquele que tem o Senhor, aquele que, né, conhece ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, tem sobre a sua vida algo muito grande. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E a luz brilha e as pessoas entendem isso, e quando a luz começa a se apagar, ou quando a luz começa a piscar, as pessoas, elas acham estranho. Elas acham estranho, porque você é luz, né? E quando essas questões negativas começam a acontecer, é muito triste. Sabe por quê? Porque ao invés de você ser luz para iluminar, você está sendo algo, né, que pode gerar dúvidas no coração das pessoas. Será que era luz mesmo? Será que tudo aquilo que fala é verdade? Será que tudo aquilo que ministra acontece mesmo? E nós, irmãos, devemos nos preocupar com isso, sabe, irmãos? Nós devemos nos preocupar, sabe, em dar um bom testemunho de Deus, né, a todo momento e a todo instante, em qualquer lugar que nós estejamos, começando na nossa casa, né, começando ali, né, na nossa própria família, no nosso meio mais íntimo, né, e extrapolando para as pessoas que estão ao nosso redor, em qualquer lugar que nós estejamos. Nós não podemos ser pessoas diferentes baseado no ambiente que nós estamos. Nós somos pessoas verdadeiras. Nós temos que ser pessoas verdadeiras, né? Porque o Senhor, Ele é a verdade. E nós temos que ser pessoas verdadeiras em qualquer lugar que nós estejamos indo, para que as pessoas nos conheçam. Em qualquer lugar que nós estejamos indo, de forma igual, não é verdade, né? É triste, né, você ouvir, né, em determinada situação, uma pessoa fala assim, pô, você é crente? Eu nem sabia disso.
Eu nem imaginava, a pessoa você vai falar, a pessoa descobre que você é crente e fala assim, puxa, eu nem desconfiava que você era crente. É muito triste, né, irmãos? Né? Muito triste, porque, sabe, não é que nós devemos propagar a todos os cantos, não, mas as pessoas devem, né, entender isso e perceber isso. E não devem achar estranho, né? Não devem achar estranho quando você sempre descobrem, por algum motivo, que você é uma pessoa que tem Deus no coração, que você serve a Deus, e que você é uma pessoa que zela pelas coisas que são de Deus na sua vida. Na sua vida, né? Esaú, primeiro filho de Jacó, aliás, primeiro filho de Isaque, ele tinha sobre a sua vida algo imenso. E a Bíblia diz que ele era um homem caçador, era um homem rude, e ele, chegando ali de uma caçada, viu que Jacó, segundo a Bíblia, era um homem pacato, mas era um suplantador, era um homem que entendia aquilo que estava por trás, né, das grandes promessas de Deus para ali o seu pai e para também a sua descendência. E ele estava cozinhando ali, fazendo lentilhas cozidas, lentilhas vermelhas, né? E chegou ali Esaú da caça com muita fome. E ali Esaú pediu que Jacó lhe desse um prato ali de lentilhas cozidas, porque ele estava com muita fome. E ali Jacó, astuto do jeito que ele era, Jacó compreendendo aquilo que estava por trás ali, né, da promessa de Deus ao seu avô Abraão, ele disse, tudo bem, eu te dou o prato, mas eu quero que você me passe a sua primogenitura. Que você me dê a sua primogenitura, o direito à primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú, ele deu uma palavra terrível, e terrível, e terrível, e terrível, quando ele disse assim, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Né? Uma necessidade momentânea, algo momentâneo, foi trocado por algo que era gigante, algo que era muito grande. E você entenda, sabe, irmãos, olhe para a Bíblia e se lembre da Bíblia no meio das suas lutas. Sabe por quê? Em alguns momentos da sua vida você vai passar por situações difíceis. Você vai passar por grandes necessidades. E você não pode trocar Deus. Você não pode trocar Deus para suprir uma necessidade sua. Você está compreendendo? Porque quantas pessoas estão se deixando envolver pelas situações desse mundo e estão trocando Deus, estão se corrompendo, estão ali se deixando levar, né, pelas estratégias satânicas desse mundo para conquistar coisas, deixando de lado o Deus vivo, o único Deus, os preceitos do único Deus, para, né, agirem segundo as razões deste mundo. Não abra mão daquilo que Deus te deixou como algo importante para a sua vida. Não abra mão. Não abra mão. O mundo vai tentar te engolir. O mundo vai tentar engolir a sua fé. O mundo vai tentar engolir a sua fidelidade a Deus. Mas não deixe isso acontecer, irmãos. Sabe por quê? Deus é o maior bem que você tem neste mundo. Se você perder Deus, você perdeu tudo. Você perdeu a sua própria vida. Você perdeu tudo aquilo que você, né, tem neste mundo. E vai perder, inclusive, a presença de Deus na sua vida. De forma perpétua.
Nós não podemos, irmãos amados, sabe, deixar com que, né, situações que podem, né, estar gerando coisas boas na nossa vida, na verdade, estarem destruindo a nossa vida. E todo aquele que tem Deus no coração, ele compreende isso. E ele luta por isso. E ele vence. Sabe por quê? Porque o nosso amor a Deus é muito maior do que as nossas próprias necessidades. O nosso amor a Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos conquistar neste mundo. Porque verdadeiramente Deus é o nosso bem maior. Nós cantamos hoje aqui, não é? Deus é o nosso bem maior. E quando você abre mão do Senhor para conquistar algo na sua vida, na verdade você está destruindo completamente, né, aquilo que você está construindo, e você está destruindo a sua vida espiritual. Porque o teu Deus vai querer que você se conserte. O teu Deus vai querer que você, né, esteja se voltando para Ele. O teu Deus vai querer que você entenda os erros que você está cometendo, para que você possa o quê? Estar ligado a Ele novamente, conforme o Senhor Deus deseja. E é importante você olhar isso, né? E é interessante como Deus, ele trabalha na Bíblia e ele, né, ele constrói ali circunstâncias, relata circunstâncias na Bíblia para edificar as nossas vidas, porque, né, existem inúmeras histórias na Bíblia de irmãos, né? Inúmeras histórias, discípulos de Jesus, né? Os próprios irmãos de Jesus, né? Caim e Abel, né, que nos trazem mensagens verdadeiras daquilo que é um homem de Deus e daquilo que é um homem que serve às trevas, conforme aconteceu com Caim e conforme aconteceu com Esaú também, porque se você olhar, as histórias deles são muito parecidas, né? Esaú e Jacó, e Abel e Caim, são muito parecidas as duas histórias, né? Abel e Caim eram irmãos também, né? Um era pastor de ovelhas, o outro era agricultor. Abel trouxe o melhor do que ele podia oferecer ao Senhor em sacrifício a Deus. E Caim, ele trouxe aquilo que não era importante para ele. E ambos sacrificaram ao Senhor e entregaram ao Senhor as suas ofertas, né? E a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque a de Abel saiu do seu profundo coração, do profundo do seu coração. E Caim ofereceu aquilo que não era importante para ele. E é interessante, irmãos, porque Caim, ele se enfureceu com essa situação, né? Se enfureceu porque Deus não recebeu ali o seu sacrifício, né? E recebeu do seu irmão, ele se enfureceu. Sendo que Deus não tinha culpa, sendo que Abel não tinha culpa, e o próprio culpado era aquele que cometeu a atitude equivocada e gerou sobre a sua vida, né, ali o desprezo de Deus, né? E talvez, muitas vezes, você se revolte com Deus, ou você culpe Deus, ou você esteja ali, né, falando aquelas palavras para Deus, né? Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida, quando na verdade, né, o grande culpado, né, talvez seja você, e você está ali, né, ignorando aquilo que você gerou e aquilo que você construiu na sua própria vida, e aí você começa a culpar Deus, e aí você começa a culpar aqueles que estão ao seu redor, e aí você começa a lançar, né, sobre Deus dúvidas em relação àquilo que Ele é na sua vida. Quantas vezes, irmãos, sabe,
isso acontece no meio das pessoas que conhecem Deus. Né? As pessoas começam a ignorar as suas próprias atitudes, a ignorar as causas das coisas ruins que acontecem na sua vida por causa das suas próprias atitudes. Irmãos, um erro, ele traz sempre consequências, irmãos. Uma decisão equivocada traz sempre consequências, irmãos. Né? Em todos os sentidos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Né? Existe sempre uma consequência. Quando Caim se revoltou com Deus, sentiu inveja do seu irmão, ele resolveu matar o seu irmão. Né? Porque talvez, né, no coração dele estivesse assim: agora Deus não vai ter que receber mais o sacrifício do meu irmão, vai ter que receber o meu sacrifício. E quando Caim se revoltou, Deus falou para ele assim, olha, por que você está revoltado aí? Por que você está entristecido aí? Por que o seu semblante caiu? Né? E ele falou: se você proceder bem, você será aceito. Se você não proceder bem, você não será aceito. Caim ignorou a voz do Senhor e matou o seu irmão. Um pecado terrível, inadmissível ao coração de Deus, ao ponto de Deus chamar Caim e falar assim: olha, o sangue do teu irmão na terra clama por justiça a mim. E expulsou Caim da presença dele. Caim andou errante, né? Foi a maldição que Deus estabeleceu sobre Caim, que ele andasse errante, né? Por toda a sua jornada e por toda a sua vida. E Caim ficou desesperado e disse assim: Senhor, mas se acontecer isso comigo, eles vão me matar. E o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Ele falou assim: vou pôr um sinal na sua testa para que ninguém te mate. Mas as consequências foram duras, terríveis, para aquele que um dia estava na presença de Deus e resolveu dar ouvidos ali, né, ao seu orgulho pessoal, resolveu dar ouvidos ali, né, aos sentimentos que estavam sobre a sua vida, deixando de lado a palavra de Deus que falou para ele: olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. Basta você proceder bem que você vai ser aceito. Mas, né, não quis proceder bem, preferiu o quê? Agir com as suas próprias mãos, com um ato demoníaco, né? E o resultado foi ser expulso da presença de Deus. O pecado afasta o homem de Deus, irmãos. O pecado afasta o homem de Deus. Não tem chance, é igual. A reação de Deus é igual. Sempre será igual. Sabe, irmãos? Que nós estejamos compreendendo isso. Esaú, ele comeu o prato ali, se deliciou, prato de lentilhas, né, se deliciou. Só que, irmãos, é interessante, né, porque o pecado é sempre assim. Se você olhar, você vai ver. O pecado é sempre assim, ele gera um prazer momentâneo, só que o prazer momentâneo acaba e depois volta a mesma necessidade. Né? Você constrói o pecado, gera uma alegria, né? Gera um prazer momentâneo, e de repente aquilo acaba, porque é temporal, né? Porque, né, não é perpétuo, não é eterno, não dura, né? E volta a mesma necessidade, às vezes uma necessidade maior até, né? E aí vai fazer o quê? Vai pecar de novo? Né? Vai pecar de novo? Muitas vezes acontece. Um abismo leva a outro abismo, né? O ladrão vem e rouba, né? Traz alegria.
mas tudo aquilo que não é construído de forma honesta, se vai muito rápido. E aí vem a necessidade de dinheiro de novo, ele vai querer roubar de novo, e ele vai viver a vida desta forma, até ele morrer, ou até ele ser preso. E outras situações mais, né, que acontecem também na vida das pessoas. Se você fizer uma analogia, o pecado é assim. O pecado é assim, ele gera um prazer momentâneo, logo acaba e vem a necessidade mais forte ainda, né, de pecar. E quantas vezes isso leva a uma destruição terrível na vida da pessoa. Quantas vezes isso acontece, né, irmãos? Né? E é interessante, irmãos, porque depois de alguns anos, depois que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, depois de alguns anos, Jacó, ele estava para morrer. E aí chegou a hora de Jacó o quê? Abençoar o primogênito. Queria o quê? Suceder as bênçãos de Deus prometidas ali a Abraão. E ali Jacó falou assim para Esaú: Esaú, né, vai lá e prepara para mim ali um assado. Vai lá, caça um assado e traz para mim aqui que eu vou te abençoar. E aí Esaú saiu correndo atrás do assado, foi caçar, e ali a mãe de Jacó, a Bíblia diz aqui, né, que Jacó amava Esaú, e Rebeca, mãe, né, de Esaú e Jacó, amava Jacó. E Rebeca ouviu, né, Isaac falando a respeito da bênção, e falou assim: vai lá, corre, que eu vou preparar aqui um cozinhado, né, para você receber a bênção no lugar do teu irmão. E Rebeca era tão astuta, né, que Jacó, a Bíblia diz que, conforme você viu aqui, né, Esaú nasceu peludo, né, com pelos no corpo, Jacó não. E ali Jacó falou para sua mãe: mas ele vai saber, meu pai vai saber e vai me amaldiçoar, porque ele vai conhecer minha voz, ele vai, né, sentir ali o meu corpo, que eu não tenho pelos no corpo, né? E ali Rebeca pediu que Jacó vestisse as roupas de Esaú e colocasse no seu braço e no seu pescoço ali, né, pelo de cabrito, para que ele enganasse ali o seu pai. E quando ele chegou na presença do seu pai trazendo o cozinhado, Esaú ainda estava lá buscando a caça para fazer. Ele se apresentou e Jacó achou estranho, ele não enxergava, né? Jacó já não enxergava. E ali ele perguntou: mas você, Esaú, a voz é de Jacó? E ali, para remir o tempo aqui, irmãos, né, Jacó enganou seu pai. Isaac, ele duvidou até o último instante, passou a mão no braço, né, passou a mão no pescoço, sentiu o cheiro e falou assim: a voz é do seu irmão Jacó, né, mas, né, a sensação é de Esaú. E ali Jacó abençoou Isaac abençoou Jacó, determinando sobre ele todas as bênçãos que estavam ali prometida sobre Abraão. E depois Esaú chegou e Isaac falou que ele já tinha dado a sua bênção a Jacó. E depois Isaac descobriu que Jacó o tinha enganado. E a Bíblia diz que Isaac chorou terrivelmente. Ele disse: por 2 vezes já o meu irmão me enganou. Primeiro levou a primogenitura e depois levou a bênção que estava prometida ali ao seu avô. Mais uma vez Esaú culpou o quê? Culpou Jacó. Quando na verdade o grande culpado era ele.
por ignorar aquilo que estava sobre a vida dele, né, por rejeitar aquilo que estava sobre a vida dele, né, culpou o seu irmão, quando na verdade o grande culpado era ele, porque era para Esaú ter ignorado ali todas as investidas de Jacó sobre a sua vida. Mas ele não fez desta forma, né? Ele se deixou envolver, ele se deixou levar pelas circunstâncias. Para vocês verem, irmãos amados, como Deus fala e como Deus ensina, inúmeras vezes a mesma coisa, mas as pessoas ainda assim não compreendem e insistem em praticar coisas ruins na presença de Deus, coisas que Deus condena. Coisas que Deus condena. Né? Deus fala, ensina, mas as pessoas ignoram. Porque querem o quê? Querem dar ouvidos aos seus sentimentos e depois querem culpar fulano, beltrano, ciclano, querem culpar Deus por aquilo que elas mesmas geraram sobre as vidas delas. Se você olhar para a Bíblia, você não vai errar. Se você olhar para a palavra de Deus, você não vai errar. Porque você vai compreender Deus. Você vai entender os valores de Deus e você vai saber que um erro teu pode ter consequências terríveis sobre a sua vida e sobre, inclusive, a sua família. Por isso, irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus com seriedade. Vamos olhar para a palavra de Deus compreendendo a verdade que está descrita nela. E você não se engane, sabe? Se você entrou num poço, você lute para sair e não se afunde mais do que você já está afundado. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso para vir e trazer sobre a nossa vida, né, coisas tão grandes, né, sendo um dos maiores bens. Uma das maiores coisas que o homem tem neste mundo é o perdão de Deus. Sem Ele nós não viveríamos, e sem Ele nós, né, estaríamos já completamente, né, condenados e consumidos, conforme diz a palavra do Senhor. Né? Jacó, ele recebeu as bênçãos maravilhosas. Você lê depois, pouco para frente o texto que nós lemos, você vai ver as bênçãos que Isaac determinou sobre Jacó. E depois, quando Isaac chorou, né, da palavra terrível que Jacó falou, que Isaac falou para Esaú. É lógico, irmãos, como todo erro tem uma consequência, né? Esaú colocou no seu coração: vou esperar meu pai morrer e vou matar o meu irmão. Sentimentos muito parecidos com o sentimento de Caim, não é verdade, irmãos? Mesmo sentimento. Me enganou 2 vezes. Vou matar o meu irmão. Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, ouviu essas palavras, avisou Jacó e pediu que ele fugisse e fosse ali para um lugar distante, se eu não me engano, Arã, fosse ali se encontrar com um tio dele chamado Labão. E Jacó fugiu. E eu não quero, né, estender muito esta ministração, mas Jacó fugiu e foi morar junto com seu tio Labão. E lá ele casou com 2 filhas de Labão, Lia e Raquel. E Jacó foi enganado pelo seu tio Labão,
por 20 anos. 20 anos enganado. Labão prometia uma coisa, depois desfazia a sua palavra, prometia outra coisa, desfazia a sua palavra, prometia outra coisa, desfazia a sua palavra, até Deus vir e avisar Jacó que era o momento dele voltar. E ali Jacó teve que sair fugido também ali, né, do seu tio e sogro, né? Porque ele casou com 2 filhas de Labão. Uma atitude errada sempre traz consequências. Jacó enganou e foi enganado. Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher que ele adulterou, e Davi teve a sua família completamente destruída. O irmão praticou incesto com a irmã, o filho, né, de Davi praticou incesto com a irmã. Um dos filhos de Davi o perseguiu terrivelmente para matá-lo. Davi teve que fugir. As suas mulheres, né, foram dominadas e praticaram sexo, né, forçosamente ali no pátio do palácio à vista de todos. Davi teve a sua família completamente destruída porque ele destruiu uma família. E nós, irmãos, nós olhamos para Deus e nós compreendemos que Deus não muda. Deus não muda. Deus um dia destruiu a humanidade inteira por causa do pecado, na época de Noé. Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por causa do pecado. Deus não muda. Deus não muda. E Deus continua agindo da mesma forma nos dias de hoje. Jacó, como Davi, foram perdoados por Deus, né? Jacó, depois que ele foi enganado 20 anos, ele deu sequência à promessa de Deus, tendo ali 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Uma das tribos, a tribo de Judá. Da tribo de Judá nasceu José, pai de Jesus Cristo, né? Esposo de Maria, né? Pai na teoria, né? Por isso que, né, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, né? Leão da tribo de Judá. Um dos filhos de Jacó, Judá, gerou a descendência bendita do Senhor. A promessa de Deus foi cumprida, né, para Abraão, mas Jacó, ele teve ali que passar pelo sofrimento de ser enganado 20 anos. Assim como Davi teve que passar pelo sofrimento de ver a sua família destruída, de ver o seu primeiro filho, primogênito de Davi, criança, morrer. Para vocês verem que é muito sofrimento que vem por causa do pecado, independentemente do perdão de Deus. Independentemente do perdão de Deus, né? Se o ser humano temesse a Deus, haveria muito menos, né, sofrimento. Haveria muito menos sofrimento neste mundo, né? Porque o homem
olharia para a palavra de Deus e se lembraria, né, do coração de Deus, de como Deus age, e não faria, e evitaria, porque teme ao Senhor. O que é ter temor de Deus, né? O que é ter temor de Deus? Temor de Deus é ter medo. Medo de pecar, medo de errar, medo de entristecer, medo de não entender. Sabe? Aquele que ama a Deus, zela pelas coisas que são de Deus. Aquele que ama a Deus não quer, em absoluto, fazer algo que vá contra ali aquele que nós amamos. Não minta para você mesmo e não minta para Deus. Não diga que você ama o Senhor se você ainda não ama. E se você ama o Senhor, verdadeiramente você vai cumprir a palavra dele. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, disse Jesus. Se você ama a Deus, você vai valorizar as coisas que são de Deus, que estão sobre a sua vida, e você vai ter prazer e alegria de fazer a vontade de Deus. Prazer e alegria, não vai ser um sofrimento, não vai ser doloroso. Você vai sentir alegria de fazer a vontade de Deus. Né? É assim, irmãos. É assim. O nosso Deus é um Deus que está vivo. É assim. Não é diferente. E você vai ver sempre sobre a sua vida os mesmos resultados que estão na Bíblia. Né? Abraão obedeceu ao Senhor, ele era um homem de uma certa idade já, né? Quando saiu ali da sua terra e da sua parentela, seguindo uma ordenança de Deus. Quando Deus se encontrou com Abraão e falou: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai por um caminho que eu vou te mostrar. Abraão saiu do seu conforto, do seu comodismo e foi. Obedeceu a Deus e foi tremendamente abençoado pelo Senhor. A obediência leva à bênção. A obediência leva à bênção. A desobediência leva à maldição. Sempre será desta forma. Sempre será desta forma. Que você seja abençoado, ao invés de amaldiçoado. Que você seja, que você tenha comunhão com Deus, ao invés de estar distante de Deus. Que você tenha intimidade com o Senhor, ao invés, de você somente, conhecer Deus. Conforme disse Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. Mas agora eu te conheço, porque eu ando contigo. Que essa seja a sua história. Que essa seja a sua verdade. Que você conheça a Deus, porque você anda com Ele e não só ouviu falar do Senhor. Amém?